Saímos da zona maldita, não sabemos por quanto tempo, mas vamos aproveitar esse momento de alívio. Gente, como sempre eu peço para vocês começar curtindo aqui, dando like, se inscrevendo, seguindo aqui para ajudar a nossa análise gremista. Gente, o jogo de hoje contra o Vasco foi um jogo muito importante, porque realmente sairmos dessa zona maldita, mesmo que seja uma rodada, mas dá um alívio, dá uma esperança. Porque eu confesso pra vocês que o roteiro que vinha se desenhando até aqui sempre me assustou muito. Muitas coisas parecidas com 2021 e o time do Grêmio não rendendo o esperado nem pra sair dessa situação, não. Que dirá então buscar uma coisa maior. Agora, sobre esse jogo, antes de fazer uma análise da partida, eu devo dizer o seguinte: vocês sabem que me acompanham que eu não sou aquele tipo de analista de ficar, passando mão em cima, de ficar sendo oficialista com as coisas do clube, até muito pelo contrário. A minha maneira de contribuir é justamente apontando criticamente aquilo que eu acho que está equivocado. Mas eu devo dizer uma coisa, primeiro, o Grêmio foi jogar de novo fora, assim, o Grêmio hoje era mandante do jogo, né, contra o Vasco, jogando em Chapecó, na Arena Condá, que é o estádio da Chapecoense. Agora vejam, essa situação que o Grêmio vive, ela é complicadíssima, porque é o terceiro estádio diferente que nós jogamos como mandante, né? Tudo começa no Couto Pereira, em Curitiba, depois o Estádio Centenário Caxias do Sul e agora a Arena Condá. É muito complicado jogar em casa, entre aspas, sempre em um estádio diferente. Porque claro que a questão da torcida é o principal, e a torcida está sempre presente, nossa torcida, né? Mas é que não é isso, apenas isso que conta. A questão de estar acostumado com o estádio, com o tipo de gramado, tudo isso conta pro ambiente do jogo. Isso é uma coisa. Outra coisa que tem que ser falado, assim, não tem como não ser falado é o seguinte, gente. A questão do gramado do jogo de hoje. Com uma chuva torrencial em Chapecó, a gente poderia pensar assim até, olha, será que a direção não podia ter talvez consultado melhor a meteorologia para escolher o, o estádio? Talvez, mas eu nem vou entrar muito nisso. A questão é que, assim, um dos motivos do Grêmio não ter jogado agora em Caxias é porque o estádio Centenário, que é o estádio do Caxias, ele não vinha nos dando uma boa condição de desempenhar em campo, porque o estádio estava com um gramado muito ruim. Nós fomos agora jogar em Chapecó e o gramado, sinceramente, estava pior do que em Caxias. O gramado hoje, a bola não rolava de jeito nenhum. Na verdade, eu estava nervoso com o jogo, porque podia acontecer qualquer coisa. É até difícil de fazer uma análise tática num gramado como esse. Olhem aqui, ó, esse momento do jogo aqui. O Marque... A bola tá perto do goleiro Marquezinho. Olhem o nível do barro que tava. Não tem como a bola rolar desse jeito. Isso não... É muito difícil de fazer futebol desse jeito. Aqui mais uma imagem, né, dentro da área. Claro que eu tô focando aqui a área porque é onde estava mais desgastado, que é normal. A área é o lugar de mais desgaste num campo de futebol. Mas, de qualquer maneira, isso mostra bem. Isso não era só ali. A bola não rolava de jeito, os jogadores não conseguiam conduzir a bola. Teve vários lances onde os jogadores iam ajeitar a bola pro lado para chutar e não conseguiam chutar porque a bola travava. O corpo do jogador passa e a bola fica. Eu botei essa imagem aqui porque tá num ângulo de câmera mais próximo, né? Mais próximo, mais rente ao chão, com o Marquezinho deitado. Olhem, gente, na boa. Eu sou de Porto Alegre, tá? Pra quem conhece ali os campos ali do Araribóia, não é pior do que isso aí. Olha, sem condições. Agora, isso aqui foi o momento mais curioso de todos. Quando entrou o carro-maca, existem, né, quando o jogador se machuca, ou entra a maca com dois maqueiros empurrando uma maca, ou tem o carro-maca, em alguns casos, como tinha lá em Chapecó. Quando entrou o campo tava tão molhado e embarrado, olha aqui como é que tava a condição do carro de rodar. O carro ficou empacado no meio da água e da lama. E os jogadores, inclusive, tiveram que empurrar o carro. Gente, quer dizer, eu repito, é até difícil de analisar o futebol nessas condições aqui. Mas mesmo assim eu vou fazer uma análise do jogo. Primeiro, devo dizer que o time do Grêmio se comportou bem para as condições do campo.
É claro que eu acho que, muitas vezes os jogadores do meio pra frente tentavam carregar demais a bola pra um campo tão molhado. Agora, assim, tu coloca na frente, o Soteldo e o Pavon, são jogadores que são jogadores mais, de mobilidade, então é claro que eles não vão ir para o chutão, não vão chutar de longe, né, mas eles fizeram o que podiam. Aliás, tem que fazer um parênteses, o Soteldo jogou demais. O Soteldo hoje jogou demais, um dos melhores jogos dele. E olha que nesse campo, olha o que ele driblava a defesa do adversário, o que ele criou de chances, fez um gol muito bonito mesmo nesse campo. Gente, o jogo do Soteldo hoje foi muito, muito bom. E aí eu devo dizer, né, hoje o Soteldo e o Pavon jogaram mais perto da área, né, porque o Grêmio jogou com 3 zagueiros, então os laterais jogam mais próximo do meio-campo, e aí isso faz com que esses jogadores que vinham jogando na ponta, no caso do Pavão e Soteldo, em vez de jogar lá na ponta, porque os laterais estão mais próximos, eles jogam mais perto da área. Jogando perto da área, cria mais chance de gol, né? Eu vinha falando isso há quanto tempo? Mas que bom que foi feito, né? De qualquer maneira. Então, assim, e o Soteldo jogando perto da área, como ele cria chances. É um jogador muito qualificado, eu gosto demais desse jogador. E jogou muita bola. Agora, esse esquema do Grêmio contra os zagueiros hoje até funcionou melhor do que na partida anterior, eu diria, porque pela condição do gramado. Claro, jogando com um gramado tão pesado, tinha que fechar ali a frente da área, e isso aconteceu. Também é verdade que o time do Vasco não ofereceu tanto perigo. Aliás, o Grêmio jogou melhor a maior parte do jogo, gente. O Grêmio, e isso aí é algo que eu vou dizer, é algo satisfatório. Não fazer uma grande partida, mas aí a gente tem que ver dois fatores. Primeiro, o Grêmio não vem fazendo grandes partidas, então não é de uma hora para outra que vai fazer. Segundo, a condição do gramado realmente atrapalha fazer uma grande partida, não há nenhuma dúvida, né? Mas de qualquer maneira, conseguiu fazer o que era o essencial. Venceu, jogou melhor do que o adversário e saiu da zona maldita. Outra coisa que tem que ser dita: o Grêmio ganhando. Finalmente, o Renato demorou a mexer no time, mas demorou no bom sentido. O Renato tem errado tanto nas mudanças de segundo tempo, e eu tenho falado isso reiteradas vezes, que hoje ele demorou a mexer. Quando mexeu, ele começou mexendo 6 por meia dúzia. Ele tirou o Pavon, botou o Gustavo Nunes, que faz a mesma função, né? Tá assustado, Renato, com razão. Quer dizer, uma coisa é o que ele fala na entrevista, outra coisa é o íntimo, né? O íntimo dele. Claro que se assusta com tantas coisas que foram feitas. E, bom, e eu, claro, eu acho ótimo ter colocado o Gustavo, até porque o Pavão fez um jogo até interessante, mas pra mim, eu acho o Gustavo mais jogador. Eu tenho falado isso várias vezes, pra mim o Gustavo nunca seria reserva, né? Mas de qualquer maneira é isso. E depois ele botou o Arezzo, que é um jogador que eu acho que poderia ter botado antes, porque o Arezzo é um jogador de força e jogando nesse gramado, o Grêmio jogou com um ataque muito leve, poderia ter jogado com o Arezzo, que é um jogador mais forte, pra um gramado tão pesado pra fazer dividida, né? Pra poder bater, catimbar com o zagueiro, porque a bola não tava rolando. Quando colocou, também colocou no lugar do nosso articulador, né? Então, quer dizer, do nosso camisa 10. Então, quando ele colocou no lugar do Cristaldo, eu fiquei assim, né? Pô, mas aí tirou o articulador, não precisava abrir o meio de campo. Mas, bom, não teve grande prejuízo. E só lá no final, quando faltava 1 minuto e meio, é que ele fez 3 alterações. E assim tirou o Vila, o Dodge, os dois jogadores de marcação do meio de campo. Pra botar o Natan, né, o zagueiro, o Natan Felipe, né? E botou o PP também, né? E eu, assim, e o Fábio no lugar do João Pedro, ele gosta muito de mudar um lateral pro outro. Até acho que ele fez isso mais pra correr o tempo, né? Porque quando faz a substituição, o jogo dá uma parada e o Grêmio tava ganhando de 1-0 só, então acho que ele fez pra correr o tempo. Mas assim, poderia tirar qualquer outra peça, né? Agora tirar os dois volantes não faz muito sentido. Outra coisa que tem que ser dita aqui, eu sempre digo que eu faço análises sérias, que eu faço análise, independente do que eu gosto ou não, eu analiso a partida, o que é e o que não é. Então, o Rodrigo Eli, zagueiro, a gente critica, eu também critico. Agora, ele fez uma boa partida hoje, ele fez uma boa partida também no jogo passado contra o Corinthians, tem que ser dito. Tem que ser dito. Assim como o Gemerson hoje jogou melhor do que tinha jogado contra o Corinthians. Já dá uma esperança que melhore mais para os próximos jogos, porque a gente precisa de jogador ali. A gente precisa de zagueiro, né? Então, isso são coisas que dão um certo alento, sim. E eu quero dizer aqui pra encerrar que o Grêmio tem. Próximo jogo, o Grêmio vai jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E eu quero dizer, eu não tô nem aí pra Copa do Brasil. O que me interessa é o Campeonato Brasileiro, porque a minha sina ainda é seguir
na luta contra essa zona maldita, porque ainda não estamos livres. Gente, pedi de novo pra você se inscrever aqui, dar o like, a gente se fala aí, dá